Vamos aqui dar continuidade, talvez a gente até hoje já consiga terminar aqui esse mais um capítulo. A gente estava falando dos traços de caráter que a gente precisa também chegar no nível de Nekiut. Então, óbvio que são traços de caráter difíceis, que até mesmo para chegar nos níveis mais básicos já é muito difícil, e muito mais para chegar em níveis de Nekiut, de limpeza, da gente tirar completamente os traços de caráter que são negativos. Então, já falamos alguns muito difíceis, a inveja, o orgulho e agora o desejo. E agora a gente está falando sobre o kavod, sobre a honra. Na verdade, ele divide, né, em duas partes. Na parte dos desejos, um pouco, ele falou que os desejos eles vão aparecer em termos do dinheiro, a busca que a gente tem o tempo inteiro de ter mais dinheiro, de ter mais bens, de ter mais posses. E a gente começou, no finalzinho da aula passada, a falar um pouquinho do Kavod, e a gente trouxe uma história terrível. Se a gente parar um pouco para refletir, o problema é que a gente às vezes escuta as histórias e não para refletir sobre o que significa. Então, a gente trouxe sobre o Yeravam ben Nevat, que era Melech Israel, então não estamos falando de uma pessoa qualquer, era uma boa pessoa, mas desviado por causa da inveja, ele acabou se tornando um dos piores reis da história do povo judeu, mas ele tinha um bom coração, e Deus percebeu o coração dele e deu para ele a chance de fazer tchuvá. Falou para ele, olha, se arrepende. Ele começou a colocar idolatria nas estradas para as pessoas não irem mais para Jerusalém e acabou afastando todo o Am Israel. Hashem deu para ele uma chance e fala, faz chuvá, e se você fizer chuvá, vou estar eu, você e o Ben Ishai, David Amelech, vamos estar nós três do Gan Eden. E o que ele pergunta? Quem vai estar na frente? Ele falou, não, desculpa, mas na frente vai estar David Amelech, vai estar o Ben Ishai. Então ele falou, então não faço chuvá, não quero, e continuou, infelizmente, nos caminhos de transgressões. Então, parece uma história pequena, mas é uma história terrível, para ver até onde a busca pelo kavod, a pessoa quer ser o melhor, a pessoa quer ser o primeiro, e com isso ele acaba até mesmo perdendo o seu mundo vindouro. Outra história também que chama muita atenção, esse traço de caráter da busca de kavod, é a famosa história de Korach, Mishegaram le Korach Sheyuvad, quem causou a queda de Korach, a sua destruição espiritual, o Bechola da Toimó, ele e todo o grupo dele, tem outros líderes que estão junto com ele, tem 250 seguidores do povo, estamos falando aqui de pessoas muito elevadas, Sadikim, mas que por causa do Kavod, Eila Mipnei Kavod, por causa da honra, o Mikram Aleu, e isso está explícito para a gente na Torá, para chamar atenção, o Bikashtem Gam Keuná, então Moshe Rabbeinu chamou a atenção do Korah, falou, Bnei Levi, não está suficiente para vocês, todos os Leviim, vocês ainda querem a Keuná, o que mais vocês querem? Não é suficiente essa grandeza que vocês têm de serem a tribo de Levi, que vão participar também de toda a Vodá, todo o serviço do Mishkan, futuramente no Beit HaMikdash. Então, vocês ainda querem ser Koanim? Verachamim Zal, o Midrash fala aqui, e guido lá no que Kol Ze Nimshach Mipnei Shera Elitzafan Benuziel Nassi. Toda essa história aconteceu, toda a rebelião, porque o Korah, ele viu o Elitzafan, filho de Uziel, ele se tornar o Nassi, ele se tornar o líder da tribo, e, na verdade, o pai do Korah, ele era mais velho do que o pai do Elitzafan, do que o Uziel. Então, o que o Korah, ele pensou? Olha, o filho mais velho era o Amram. E o Amram, os dois filhos dele já estão muito bem empregados. Moshe Rabbeinu já é o líder do povo. Aaron Cohen já é o Cohen Gadol. Quem é o próximo da fila? Sou eu. Assim o Korah pensou, mas aparentemente teve um salto aqui, e quem foi escolhido foi o Elitzafan ben Uziel para ser o líder. O Korah, ele ficou extremamente chateado,
De novo, a busca do kavod, uma das explicações impressionantes que eu escutei é que da mesma forma que tem o cargo de Cohen Gadol, que foi entregue para o Aaron e os seus futuros descendentes, ia ter um cargo de Levi Gadol, que estava guardado para o Korach e para os seus descendentes, mas, infelizmente, como ele não passou no teste, quer dizer, olha como a busca pelo kavod é uma coisa estúpida, uma coisa pequena, ele acabou perdendo tudo, perdeu também o seu Olam Habá e teve uma morte terrível. Ele quis ser o líder no lugar do Elitzafan, ele começou uma rebelião e a busca do kavod levou ele a tentar derrubar o próprio Moshe Rabbeinu. והוא שגרם לפי דת חכמינו ז"ל גם אל המרגלים שיוציאו דיבת על הארץ וגרמו מיתה להם וכל דורם. E também o desejo pela honra também foi o grande causador dos meraglim, os espiões falarem mal da terra. Então eles entraram em Eretz Israel, Moshe pediu para eles passarem 40 dias olhando a terra, apesar de ser uma terra que flui o leite e o mel, que frutas gigantescas, é verdade, tinha dificuldades, tinham cidades muito fortificadas, tem gigantes que moram lá, mas infelizmente eles preferiram ver o lado negativo, eles não confiaram que Hashem, ele falou, eu vou entrar junto com vocês, não tem que ter medo, da mesma forma que vocês presenciaram no Egito, todos os milagres, nunca um único escravo escapou do Egito e, de repente, um povo inteiro se levanta no meio do dia, e sai do Egito. Então, quer dizer, Deus falou, deixa comigo, eles não confiaram e, infelizmente, eles falaram mal da terra. Mas olha o que os nossos sábios explicam, que, na verdade, o motivo foi kavod. O que tem a ver o kavod? A honra, meiratam penimat kvodam beknisata aretz. Eles estavam com medo que vai diminuir, talvez, a honra deles quando eles entrarem na terra. Talvez eles acharam que, quando entrar na terra de Israel, vão ser escolhidos novos líderes, eles vão perder a importância deles, e isso acabou levando. Óbvio que não estamos falando aqui de Rechaim, de pessoas perversas, que intencionalmente tiveram todos esses pensamentos, mas para a gente entender como o kavod ele vai minando o nosso intelectual, colocando ideias estranhas na nossa cabeça, até levar pessoas tão grandes a uma rebeldia aqui também contra Moshe Rabbeinu e contra Deus. Vayamdu acherim bimkomam, e eles acharam que outras pessoas vão ser apontadas no lugar deles, e eles não estavam satisfeitos com isso. Alma sheitchil Shaul lerov el David, também, por que Shaul Amelech também era um tzadik, um gigante espiritual, o que levou ele a começar a perseguir David Amelech, querer matar David Amelech? Ela mipnei a kavod, de novo, por causa do kavod. Isso estamos falando só dos maiores de cada geração, pessoas gigantes espirituais, mas que acabaram tropeçando por causa do kavod. Shenemar, olha o que está escrito sobre David Amelech, Vataneina anashim mesahakot, Batomru e Shaul vehulei. Então, ele escutou as mulheres falando, olha que incrível, as mulheres estavam comemorando, e o que elas estavam comemorando? Olha só, Shaul matou 1000 e David matou 10.000, começaram a louvar David Amelech mais do que ele. Então, olha que incrível, Vaihi Shaul oyen el David miayom ahuva ala, e a partir daquele dia, ele começou a odiar David Amelech, começou a ver David Amelech como um inimigo, alguém que está se rebelando contra o reinado. Quer dizer, a perseguição que ele fez com David Amelech, ele tinha 1000 justificativas que ele merecia realmente pena de morte pela Torá, mas tudo isso, no fundo, era motivado pelo kavod. Quando ele escutou aqui elogios para David Amelech, maior do que os seus elogios, a partir daquele dia, David Amelech virou o seu inimigo. Migaram lo leyoav sheyamit et amassá.
Quem levou também o Yoav, comandante de David Ameller, a matar um homem chamado Amassá, que era um general de Avshalom, o filho de David Ameller, Eila Kavod, também a honra, chamar-lo David, Imlo Sar Tzavat Yelefanai, Kola Yamim. Então ele falou, ele vai ser o chefe do meu exército todos os dias, no lugar do Yoav. Então, quando o Yoav escutou isso, ele foi lá e matou o Amassá, já que ele não aguentava escutar mais elogios daquele outro general. Então ele falou, olha, eu gostaria desse general para ser o meu general durante a vida inteira. Foi lá o Yoav, que era o general de David Ameller, e matou o general de Avshalom. Então, tudo isso motivado pelo kavod. Olha o que a honra ela acaba fazendo na nossa vida. Flaloshel davar, qual é a regra aqui da coisa? A kavod u adorre ket levadam yoter mikol tshukot vechamadot shebaolam. O kavod é o que mais pressiona o coração da pessoa, mais do que todas as outras vontades e desejos que tem no mundo. O luleis é, e se não fosse o kavod, kvar haya adam mitratze lechol ma sheyuchal, a pessoa estaria satisfeita de comer o que ela come, lilvosh ma sheyechaser vato, ele estaria contente de vestir qualquer coisa que cobre a sua nudez, velishkon babait shetastireu min apgaim, e ele estaria satisfeito de morar em qualquer casa que protege ele das intempéries, veaitá parnasato kalalav, o sustento para ele, ele não ia ficar procurando ter mais e mais e mais dinheiro para comprar coisas, para mostrar para os outros coisas que a gente não precisa, mas que as pessoas querem ter para mostrar para as outras pessoas. Velo yatzarich leitaneg leashir klal, e ele não ia precisar leitiaguea, se desgastar tanto para enriquecer, só para ficar mostrando para os outros, só em busca de kavod. Eila she lebiltireot atzmo shafal upachut mereav machnis atzmo beovi akorazot, mas como ele não quer se ver abaixo dos seus amigos, abaixo dos seus companheiros, ele se coloca nesse jugo pesado que ele tem que trabalhar e cada vez mais para ter mais, para mostrar para os outros que ele tem mais. Vem que lecola maloi, não tem limite para os esforços que essa pessoa ela vai fazer na vida. Alkem amru raboisenu zichronal livrachá, por isso que os nossos sábios eles ensinaram para a gente no Pirkei Avot, akiná atavá ve'akavod motzim et adam min haolam, a inveja, o desejo e a honra tiram a pessoa do mundo. Quanto tempo a gente poderia dedicar para as coisas importantes da vida se não fosse o kavod, que faz a gente ficar perseguindo o dinheiro e ter mais posses e ter mais bens, muito mais do que a gente precisa, porque o que os outros vão falar se eles tiverem o carro do ano e eu não tiver? Veizhiruno al tevakesh gedulah. Os nossos sábios nos advertiram e falaram, não busque grandeza, ve'al tarmod kavod, não deseje honra, porque aqueles que buscam grandeza e desejam a honra, eles vão passar uma vida de esforço, correndo atrás do que eles nunca vão conseguir alcançar. Kamahem shemitanim beraav, quantos são as pessoas que eles causam a si mesmo fome, veiashpilu etatzmam leitparnes min tzedakah, e eles vão acabar tendo que viver de tzedakah, veloi tasku bemelachá shelo tiyeh mechubedet beinechem, mas eles não vão de jeito nenhum fazer um trabalho que eles não acham que é um trabalho muito honroso, muito bonito para o nível deles, aos olhos deles, miratam pemimat kvodam, porque eles estão preocupados que vai diminuir o kavod. Então, tem trabalhos que a pessoa vai ter vergonha de fazer, ele vai preferir viver de tzedakah, viver de aparências, viver como um mendigo, do que ter um trabalho que aos olhos dele parece que não é um trabalho merubado, não é um trabalho honroso. Gadol mizé, será que existe alguma tolice maior do que essa?
Olha que nível que o ser humano ele consegue chegar. Veioter irtzu bebatalá, eles vão preferir ficar no ócio, parados, sem fazer nada, ociosos. A meviali deixe amum, que leva a pessoa a se estagnar na vida. Ele parar, velidei zimá, leva a pessoa para obscenidades. Velidei gezel, pode levar a pessoa, Deus nos livre, a querer roubar o que é dos outros. Não estamos falando aqui alguém que vai roubar carteiras na rua, mas roubos, pegar o que não é deles e fazer atitudes que são consideradas pela Torá roubo. Então, tudo isso por quê? Porque a pessoa não quer se sujeitar a um trabalho que aos seus olhos não é honroso para ele. Velidei, kol gufei averote, a pessoa pode acabar caindo em todos os tipos de grandes transgressões. Shelo leashpil ma'alatam uleavzot kvodam amedume, para não diminuir o seu nível e para não difamar o seu kavod imaginário. Então, olha só quanto a gente tem que refletir a importância da gente parar de ficar procurando honra, ficar procurando que, na verdade, tudo isso é imaginário, tudo isso é passageiro, não é o mais importante na nossa vida. Ve'amnam chachamim zal, asher orunu veidrichunu tamid bedarkei haemet, mas os nossos sábios que estão sempre conduzindo a gente, direcionando pelos caminhos da Emet, os caminhos da verdade. Amru, assim eles falam no Pirkei Avot, Ehov et hamelachá usna et harabanut. Ame o trabalho e odeie a posição social, ficar procurando posição social, querer aparecer dentro da sociedade, ser uma pessoa famosa, ser uma pessoa importante. Ama o trabalho, vai trabalhar, vai construir, vai fazer o que você tem que fazer, ao invés de ficar procurando posição social. Viamruod, e assim fala o Talmud no Tratado de Psachim, Shot nevelta beshuka, é melhor você ficar tirando a pele da carcaça dos animais no mercado, que antigamente era um trabalho extremamente degradante, pelo cheiro, pelas condições de trabalho, obviamente que não era um trabalho honroso, ficar tirando pele de carcaça de animais lá no mercado, mas é melhor você fazer esse trabalho que não é honroso aos seus olhos, veloteimar, é melhor do que você dizer, Kavrarabaana, olha, eu sou uma pessoa importante, Kahanaana, eu sou um sacerdote, não combina com a minha honra fazer esses tipos de trabalho pequenos. Viamruod, mais ainda falam os nossos sábios, no Tratado de Baba Batra, Leolam yavod adam avodah shehi zará lo, é melhor que a pessoa trabalhe um trabalho que é estranho para ele, um trabalho que aos olhos dele não é algo que é muito merubad, que é muito louvável. Vialitz tarech labriot, é muito melhor do que a pessoa depender de doações, ficar dependendo de tzedakah dos outros para sobreviver. Faça um trabalho, mesmo por menos honroso que ele possa parecer, ele é muito mais honroso do que a gente ter que viver de tzedakah, de ficar vivendo de dinheiro dos outros. Klal advarim, qual é a regra geral aqui? A kavod, o mina mirsholot hayoter gdolot asher gdolim asher leadam. O kavod é um dos maiores tropeços que tem o ser humano. Vei efshar lo lihiot eved neman lekono kol zman sheuchas al kvod atzmo. E ele nunca vai ser um eved neman, um escravo confiável do Criador do mundo, todo o tempo que a maior preocupação dele é com o seu próprio kavod, com a sua própria honra, que al kol panim itztarech lemaet bichvod shamayim mipnei sichluto, porque de qualquer forma ele vai acabar diminuindo o kavod do shamayim, o kavod de Hashem, por causa da sua tolice. Ele é a pessoa que vive atrás do kavod, tem vezes que ele vai diminuir até o kavod de Hashem, mas não vai diminuir a sua própria honra. Esse é o nível de tolice que vive a pessoa que está sempre atrás do kavod. Zeu ma chamar David Amelech alav shalom. É isso que ensinou para a gente David Amelech, de abençoada memória. Unekaloisi od mizot.
eu vou me diminuir mais nisso, ve'aiti shafal beinai, eu vou me tornar baixo aos meus olhos. Olha o nível de humildade, estamos falando do Melech Israel, alguém incrível como David HaMelech, que fez o Sefer Teilim, que tinha os olhos de Hashem, um nível incrível, ele é considerado a quarta roda da carruagem de Hashem, Avraham, Yitzhak, Yaakov, e David HaMelech é a quarta roda da carruagem, e mesmo assim ele se esforçava para se diminuir aos seus olhos, para não sentir kavod, não buscar nenhum tipo de honra, ve'akavod amiti eino ela yediat Torah beemet. O único kavod verdadeiro, a única honra verdadeira é saber a Torá, conhecer a Torá, ter todos os níveis de entendimento da Torá. Esse é o único kavod verdadeiro. Vechen amru, e assim também disseram, em kavod, eila Torá, não tem kavod a não ser da Torá, shenemar, kavod chachamim inchalu. O kavod, os sábios vão herdar. Como eles vão herdar? Através do estudo da Torá. Vezulatá, eino eila kavod medume vekozev. Fora a Torá, não tem nenhum outro tipo de grandeza que não seja imaginário e enganador. O pessoal pode ter a posição social que ele quiser, pode ter o cargo que ele quiser na empresa, tudo isso é um kavod imaginário. A única coisa que dá um kavod verdadeiro para o ser humano é o estudo da Torá. Qualquer coisa fora disso é Hebel ve'en bo moil. São coisas vãs e que não têm nenhum valor. Certa vez um Bahur Yeshivá, um aluno de Yeshivá, foi falar com o Rav, falou, Rav, eu estou com um problema. E o Rav falou, pois não, o que eu posso te ajudar? Ele falou, Rav, eu estou sentindo muito kavod, eu estou com medo que o orgulho está me dominando, eu me sinto melhor que as outras pessoas. Então, o Rav vira para ele e fala assim, você sabe todo o Talmud, todos os tratados de cor? Ele falou, não, Rav, claro que não. Falou, tá bom, pelo menos um tratado você sabe de cor? Falou, também não, Rav. Falou, você sabe de um pere com um capítulo de cor? Não, Rav, um capítulo inteiro? Não sei de cor. Você sabe um daf, uma página de cor? Falou, não sei, Rav. Ele falou, então, kavod do quê? Você está com medo de se achar melhor que os outros? Aonde? Esse menino Baruch Hashem nunca mais teve problemas de kavod lá na Yeshiva. Então, Raúl Yanaki, Leinakoto, Leizaher, Mimeno, Taharag Murá. Então, a pessoa que quer chegar no nível de Nekiut, o correto mesmo é a pessoa, Bezrat Hashem, se limpar, se purificar, uma purificação completa, tirar completamente a busca de kavod, a gente não querer aparecer, não querer ser melhor que os outros, não querer que as nossas ações sejam notadas pelas outras pessoas, fazer as coisas betzniut, com recato, com humildade. Está escrito que a Arachel, esposa de Rabi Akiva, ele era um Amaaretz, ele era uma pessoa que não sabia nada de Torá, não sabia nada de mitzvot, era uma pessoa completamente sem estudo, nem o Aleph Beit, o Rabi Akiva sabia até os 40 anos de idade. Então, por que a Arachel, que era filha do Kalba Savua, o homem, um dos 3 homens mais ricos de Jerusalém, por que justamente ela quis casar com aquele pastor de ovelhas que não tinha nada? Ela percebeu uma das qualidades mais importantes de Rabi Akiva, ela percebeu a humildade dele e por isso ela decidiu que queria casar com o Rabi Akiva. Então, só a pessoa que se limpar completamente do kavod, aí sim essa pessoa ela vai ter sucesso na vida. Então, até aqui é o último traço de caráter. Óbvio que, como a gente já falou na introdução, não dá para trazer todos os traços de caráter aqui num único livro, ia ser uma enciclopédia, mas ele trouxe os que mais atuam sobre o ser humano, os que mais atrapalham o ser humano no seu crescimento espiritual. Isso se aplica, obviamente, essa limpeza nos traços de caráter se aplica para todos os nossos traços de caráter. Verine klalti adheina rabim prateia nekiut. Então, a gente já discutiu muitos detalhes da nekiut, até
o final desse capítulo aqui, tanto nos traços de caráter quanto no cumprimento da Torá e das mitzvot, Vezé binyanav lekol shera mitzvot ve'amidot kulam. E daqui a gente pode usar como uma base de construção para todas as outras mitzvot da Torá, para todos os outros traços de caráter, como está escrito em Mishlei, Ishma Chacham ve'yosef lekach. O Chacham, ele escuta e ele acrescenta a sua aquisição, venavon tarbulot ikne. E a pessoa entendida, ele vai adquirir estratégias. Então, tudo isso, obviamente, é simplesmente alguns exemplos que ele trouxe, mas para a gente prestar atenção em todas as áreas da vida, como que eu posso crescer para chegar nos níveis de nekiut, de limpeza, em todos os traços de caráter, em todos os atos que a gente faz na vida. Ve'ine eineni yachol leakrish sheyesh ktsat torach leadam leagel nekiut. Eu não vou negar que tem uma dificuldade, que tem um esforço aqui para a gente chegar na nekiut. Então, para quem acha que não, moleza, chegar em níveis espirituais, ninguém chega em níveis espirituais elevados sentado no sofá, comendo pipoca, assistindo Netflix. Não é assim o caminho de crescimento espiritual. Quem quer crescer tem que investir na vida, tem que cada vez mais buscar melhoria, saber escutar críticas, fazer Heshbon Nefesh, refletir sempre, como aqui o Mesilat Yesharim, ele fala bastante, o Rav Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Libraha, ele ressalta muito nos primeiros capítulos a importância do Heshbon Nefesh, a reflexão diária, para a gente chegar realmente nos níveis mais elevados. Então ele fala, eu sei, eu não vou negar que é difícil o nosso crescimento espiritual, Afal Piken, Omer Ani, She'en Tzarich Kolkach, Kmo Shenirah Lichoira, mas ele garante para a gente também não é tão difícil quanto parece. Eu vou dar um exemplo na prática, olha que interessante. Eu lembro quando eu comecei nos meus caminhos de Teshuvá a estudar as leis de Shabat. Quando você começa a ler todas as leis de Shabat, 39 melachot proibidas, e tem o Av Melachá, que é o principal, tem a Toladá, que são as derivações. Eu comecei a ler os livros de teoria. Eu falei, impossível, eu nunca vou conseguir fazer isso. Se a gente pega um livro de kashrut, de Basar Bechalav, de não misturar carne com leite, e não pode isso, não pode aquilo, você fala, é impossível cumprir a Torá, e você vai vendo o que dá, você vai aprendendo cada vez mais, você vai vendo como fazer, e chega um momento que você consegue cumprir, e olha, não era tão pesado quanto parecia. Verdade, no começo foi um pouco mais difícil, é passo a passo, tem que vencer alguns desafios, mas chega um momento que a coisa vai. Então, aqui também é o mesmo exemplo, a mesma ideia, a Marshavá Bedavarazé Kashamina Masé, a teoria da coisa, o pensamento é muito mais difícil do que colocar na prática, que kasher e acima dam belibó, porque a partir do momento que a pessoa decidir no coração dele, ele está decidido, veikba birtzono, veikviut, liot mibalei amidat azot, aquele que a pessoa, ele quer, ele decidiu com determinação, que ele quer ter traços de caráter positivos, ele quer chegar no nível de nekiut, de limpar todos os atos, todos os pensamentos, todas as intenções dele, ine bimeat ergel sheyargil atzmo bazeh tashuv lo kala harbe. Depois que ele se acostumar um pouco, tudo fica muito mais fácil para ele, yoter mima sheya yachol lachshov, muito mais do que ele poderia imaginar. Então, muitas pessoas nem começam no seu caminho de crescimento espiritual. Por quê? Porque falam, não, é muito difícil, eu nunca vou conseguir chegar, é muito longe da minha realidade, e eles nem começam. Não é tão difícil assim. Todo começo tem uma regra, kolat halot kashot, todo começo tem suas dificuldades, mas aquele que for determinado, perseverante, ele vai ver que não era tão difícil quanto ele parecia. Esse livro aqui, o livro, estão me perguntando,
O Mesilat Yesharim, ele tem também em português, ele se chama O Caminho dos Justos. Tem, inclusive, como livro digital, tem nas livrarias aqui em São Paulo, dá para comprar pela internet. Hoje em dia, só não consegue quem não quer. Hoje em dia, Baruch Hashem, a gente tem fartura de todo tipo de material, facilidade para conseguir comprar e estudar qualquer tipo de material. Então, não é tão difícil quanto parece. Zé Davar Shanisayon Yohiach Hamitó. Isso é algo que a própria experiência demonstra. Como a gente falou, assim aconteceu na minha vida, na área de kashrut, assim aconteceu na área de guardar o Shabat, todas as áreas da vida, a gente, Baruch Hashem, vai aprendendo, vai se acostumando e vai ficando mais fácil do que a gente imaginava. O autor desse livro é o Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Livracha. Então, o Caminho dos Justos, Mesilat Yesharim, em hebraico, do Rav Moshe Chaim Luzzatto. Vamos aqui para a última parte que a gente vai estudar aqui do nosso livro. Não que o livro terminou, a gente está mais ou menos, olha só, na metade do livro, mas na prática, daqui para frente, já são níveis que são muito difíceis, talvez até da gente entender. Ele vai entrando em níveis de tahará, de prishut, pureza espiritual, separação do mundo material, kedushá, níveis de santidade. Óbvio que em algum momento da vida vale a pena, pelo menos, a gente estudar um pouquinho mais. Eu acho que para o nosso caminhar do dia a dia, Bezrat Hashem, tem outros materiais que talvez são mais indicados. Vamos para o último pedacinho aqui, Bedarkei Kinyat Nekiut. Quais são as formas da gente adquirir esse traço da Nekiut, da limpeza em todos os nossos atos, em todos os nossos traços de caráter? Ine האמצעי האמיתי לקנות הנקיות, qual é a forma verdadeira da gente adquirir esse nível de nekiut? O atmadata kriya bedivrei chachamim zal, é a constância de estudar os ensinamentos dos nossos sábios. Quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente se aprofundar, a gente vai podendo chegar em níveis cada vez maiores de espiritualidade. Primeiro, no lado das alahot, quem não estuda alahot não cumpre as mitzvot da maneira correta. O Hafetz Haim, na introdução da Mishnah Brurá, no Hele Gimer, na terceira parte do livro dele, ele tem 6 partes, 6 tomos. O terceiro fala sobre alahot de Shabbat. Ele fala na introdução, sem dúvida nenhuma, quem nunca estudou esse livro nunca guardou um Shabat como deveria. Tem muitos detalhes que a gente faz, coisas erradas sem saber que a gente está fazendo errado. Às vezes, ao contrário, a gente faz rigorosidades que são rigorosidades estúpidas, que não são parte da Halachá. Teve uma vez que eu tomei uma bronca de um Rav, que eu estava fazendo uma rigorosidade que não tinha nem pé nem cabeça, e eu perguntei para o Rav, ele falou, tá certo fazer isso, Rav? Ele falou, olha, os tolos costumam fazer dessa maneira. Então, obviamente que ele falou isso de uma maneira carinhosa e não uma maneira para diminuir ninguém, mas eu entendi que realmente não tinha nenhuma base na Halachá e não tem para que você fazer uma rigorosidade que não tem nenhuma base, nenhum fundamento dentro da lei judaica. Então, para os dois lados, nem fazer coisas que não é para fazer e nem para deixar de fazer coisas que são parte da Halachá, tem que estudar Alahot. Vem Beinaneia Mussarim, também toda a parte ética, toda a parte de autoaprimoramento do ser humano, o estudo de Mussar, é isso que a gente está fazendo aqui nesse shiur. Então, Baruch Hashem, na nossa semana, a gente acaba mesclando um pouquinho. Segunda-feira é mais a parte de Mussar, na terça-feira, quem está estudando Sefer HaChinuch, a gente vai estudando um pouquinho mais aqui da parte das Alahot, das mitzvot da Torá. Então, a gente vai fazendo aqui um combinado de alahot e de mussar, de ética. Na quarta-feira, a gente também pega os ensinamentos da Parashat HaShavua e, com isso, a gente vai construindo, Bezrat Hashem, a nossa espiritualidade. Kihine achar shekvar itameh tetzel adam chovat hanekiut vetzorech bo,
Porque a partir do momento que a pessoa internalizou a necessidade, a obrigação que a gente tem da nekiut, de estar limpo em todos os atos, em todos os traços de caráter, e o quanto a gente precisa disso para o nosso crescimento verdadeiro, a Shekvarisig, a Zeirut Viazrizut, quando a pessoa já atingiu o cuidado para não fazer transgressões, a agilidade para fazer as mitzvot, o mais rápido possível para não perder oportunidades, para começar e terminar as mitzvot sem interrupções no meio, tudo que a gente se ocupa em adquirir esses dois traços de caráter e se afastar de tudo que afasta a gente de adquirir esses traços de caráter, e nelo isharu lo ato e kuvim liknota nekiut ela yediata dikdukim asher bamitzvot que deixa o halizaher bekulam. O que vai faltar para quem já adquiriu a Zeirut e a Zrizut, que são os primeiros capítulos que a gente estudou, o que falta agora? O ajuste fino, quer dizer, se eu já tomo cuidado para não fazer transgressões, se eu já tomo cuidado para ser rápido para cumprir as mitzvot positivas da Torá, o que falta? Estudar, conhecer cada vez mais, fazer o ajuste fino, não é tão difícil assim. Alken hine sarich lo bechreach yediat alachot al buriam. Então tem que saber as alachot de forma clara. E não dá para saber as alachot de forma clara escutando uma vez. Tem gente que acha, eu já li o livro de alachot de Shabbat, eu já sei fazer Shabbat. Obviamente que uma leitura não é suficiente. O Rav Moshe Feinstein, ele é conhecido, o Zeher Tzadik Livrahá, de abençoada memória, por ter terminado todo o Shulchan Aruch. Estou falando de livros gigantescos, dividido em 4 partes. O Shulchan Aruch deve ter mais ou menos uns 12 livros, mas aqueles livros que ocupam a estante inteira, ele terminou 400 vezes todo o Shulchan Aruch e 300 vezes todos os tratados do Talmud. Quer dizer, alguém que levava a sério a vida, alguém que queria fazer todas as mitzvot da melhor maneira possível, tem que estudar Ladat, Anfei mitzvot, Adeiran Remagim, todas as derivações das mitzvot, a gente tem que saber até onde chegam. Vegam lefi Ashichecha Metsuya Badvarim Adakim Aele. E é muito comum a gente esquecer. Presta atenção, de um ano para o outro nos Hagim, se você não repassar as alachot, elas vão indo embora. Você vai perdendo todas as alachot, a gente vai, infelizmente, esquecendo, é normal. Por isso tem que repassar todos os anos. O costume é 30 dias antes de cada um dos Hagim, já começar a repassar todas as alachot desse Hag. Ine itztarech lo atmada bekriah, a criar basfarim, a mevarim, ele a digdukim. Por isso tem que ter constância de estudar os livros que explicam as minúcias de cada uma das mitzvot, leman hadesh besichlo zhiratam, para renovar no intelecto da pessoa todas essas lembranças, veaz vadai sheitorer lekayemam. E aí sim, então, a pessoa vai se estimular e se preparar para cumprir as mitzvot da maneira mais completa, da maneira mais bonita que ele pode cumprir. Vehem benyan midot, e a mesma coisa, se isso vale para os atos, isso também vale para os traços de caráter. Muhrachat lo kriat ma'amarei mussar. A gente tem que ler livros de Mussar, é o que a gente está fazendo aqui. Tem vários outros livros, Baruch Hashem, tem muitas aulas gravadas que a gente já fez nos anos anteriores, do Orchot Tzadikim, que é a psicologia dos justos. Já estudamos Pirkei Avot vale até a pena a gente, Bezrat Hashem, voltar a repassar mais uma vez. Tem muitos livros aqui de Mussar. Já estudamos um pouquinho do Sharei Tshuvah, do Rabbeinu Yonah, que ajuda no processo de Tshuvah, do arrependimento, do conserto dos nossos atos. Então, tem que estudar esses ensinamentos de Mussar, de ética, de autoaprimoramento.
le kadmonim ou le achronim, das primeiras autoridades até as autoridades mais recentes, kipyamim rabot, afilu achar sheikba adam beatzmo, liot min amedagdekim anekiim, mesmo que a pessoa decidiu que ele quer ser daquelas pessoas minuciosas na limpeza dela, efshar lo yesham bepratim, pode ser que ele vai errar nos detalhes, ele não vai ser cuidadoso nos detalhes, porque ele não conhecia, ele não chegou a se aprofundar intelectualmente e entender o ajuste fino das coisas. Nenhum homem nasce sábio, e não tem ninguém que sabe tudo, a não ser a pessoa que está estudando o tempo inteiro. Bekriyat advarim itorer bema shelo yadá, quando ele vai ler, quando ele vai estudar, quando ele vai investir para saber, ele vai despertando nas áreas que ele não conhece. Veitbonem bema shelo iskil mitchilá, e aí sim ele vai refletir sobre as coisas que ele ainda não tinha entendido inicialmente, afilo bema shelo imtza besfarim atzmam, e mesmo coisas que ele não vai encontrar escrito nos livros, neor al-davar, porque a partir do momento que a gente desperta o nosso intelecto numa certa área, olehu mashgiahu al-kol hatzdadim, essa pessoa, ela começa a ficar mais ligada nas coisas, ela começa a prestar mais atenção em todos os lados, em todas as explicações. A gente usa até uma expressão que a pessoa ela fica mais mussari. O que quer dizer isso? Ele é uma pessoa mais ligada na vida, uma pessoa que presta mais atenção nas oportunidades, presta mais atenção no que acontece em volta dele, ele começa a entender que tudo vem de Hashem, então tudo é um aviso, tudo é alguma mensagem para ele, ele começa a escutar mensagens de Hashem que até agora ele nunca tinha escutado. Por que ele nunca tinha escutado? Hashem não tinha falado, mas ele não tinha sintonizado. Olha o que os nossos sábios falam, que a voz de Hashem, ela saía do Ohel Moed, lá da tenda onde ficavam os utensílios mais sagrados, e em especial a voz de Hashem saía de cima do Aron HaKodesh, entre os Kruvim, quer dizer, vinha do Shamaim, passava entre os Kruvim e chegava do lado de fora nos ouvidos de Moshe Rabbeinu. Mas está escrito que só Moshe Rabbeinu escutava. O que a gente poderia pensar? Que a voz de Hashem era bem baixinha, era tão baixinha que só Moshe conseguia escutar, mas o povo do lado de fora não escutava. Então, os nossos sábios, eles trazem o Teilim, David Amelech fala que a voz de Hashem, ela quebra árvores, ela quebra o galho de árvores muito fortes, de tão poderosa que é a força da voz de Hashem. Então, como pode ser que Hashem falava, Moshe Rabbeinu escutava e o resto do povo não escutava? Como que a gente entende isso? E a resposta é o rádio. O rádio, hoje em dia, duas pessoas, uma está do lado da outra, uma está com o rádio lá escutando uma notícia e a pessoa que está do lado dela não está escutando a notícia, porque uma sintonizou o rádio lá naquela estação e o outro estava com o rádio sintonizado em outra estação. Então, não dá para escutar. Quando você sintoniza na frequência correta, você começa a perceber as mensagens de Hashem. Você vira uma pessoa mais mussari, uma pessoa que sabe viver a vida, uma pessoa que sabe prestar atenção nas mensagens da vida, e a gente vai vendo coisas que estavam lá, o tempo inteiro estavam lá, mas era a gente que não estava conseguindo enxergar. O Mamtzi Neanim Hadashim Mimekor Haemet. E ele vai criar entendimentos a partir de uma fonte verdadeira, quer dizer, a gente abre os olhos e aí mesmo coisas que você não leu, mas você começa a ter um entendimento maior de todas as coisas. Vamos agora ver quais são as coisas que afastam a gente da Nekiut. Ele fala o seguinte, Amnam mafsideia midazot, o que afasta a gente da Nekiut? Inehem kol mafsideia zeirut, são todas as coisas que afastam a gente da
zeirut, né? Do cuidado para não fazer averot. Eu sei que a gente já estudou isso há muitos meses, como a gente acabou de falar, a shrireha, o esquecimento, ele é constante, ele é frequente. Então, vamos relembrar aqui quais são as 3 coisas que a gente trouxe que fazem a gente perder a zeirut e também, como está falando o livro Mesilat Yesharim, fazem a gente perder também a nekiut. A primeira coisa é ocupação com as coisas mundanas. Óbvio que a gente precisa usar o mundo material, ninguém aqui é malach, ninguém é anjo, ninguém está completamente afastado das necessidades do mundo material, mas a gente tem que tomar cuidado para não se afundar no mundo material, para não viver só pelos prazeres materiais, pelos bens, como a gente falou bastante na aula de hoje. Da primeira coisa que tira a zeirut e também que tira a nekiut é as ocupações com as coisas mundanas. De novo, ocupações demasiadas, dá valor demais para as coisas do mundo material. A segunda coisa é o riso e o deboche. Não levar as coisas a sério, fazer tudo piada, fazer piadas de coisas sérias, isso vai afastando a gente do cumprimento da Torá e das mitzvot. A verdade é que é o comportamento normal. Quando alguém se sente ameaçado por alguma coisa, ele começa a debochar, porque o deboche é um bloqueio, é um escudo para que nada te atinja. Então, normalmente, quem é muito debochado, quem gosta de ridicularizar as coisas dos outros, é porque, no fundo, ele está se sentindo incomodado. Então, tem muitas pessoas que gostam de ridicularizar aqueles que cumprem Torá e Mitzvot. Eu lembro até hoje uma cena que me marcou muito, uma pessoa próxima que, infelizmente, ela está muito afastada de Torá e Mitzvot, e depois que eu fiz chuvá, essa pessoa sempre gostava de fazer piadinhas, não, porque esses religiosos, esses aí que se vestem de preto, esses loucos, lunáticos, talibã, com todas aquelas piadas típicas de pessoas que não conseguem entender o movimento da chuvá, da pessoa que despertou agora para a vida, para a espiritualidade, o tempo inteiro com zombarias, com todo tipo de piada. Quando essa pessoa ficou doente, o que ela fez? Ligou para os rabinos, aqueles mesmos lunáticos, aqueles loucos, ligou para eles rezarem para a pronta recuperação dela. Então, peraí, se eles são lunáticos, se eles são loucos, se eles são desequilibrados, por que você pede para eles rezarem por você? Pede para as outras pessoas normais. No fundo, a pessoa sabe. Mas o riso e o deboche é uma forma de escudo, de se proteger, de não querer viver a verdade. É mais fácil viver, como a gente falou, é mais fácil viver no sofá, assistindo Netflix e comendo pipoca, do que se esforçar para o crescimento. Tem gente que fez uma escolha na vida, que quer ter uma vida de sofá. Tem gente que, Baruch Hashem, escolhe crescer, escolhe se esforçar e trabalhar os seus traços de caráter. Então, essas pessoas, elas vão através do deboche, você vai tirando a seriedade das coisas, e isso dificulta o nosso crescimento espiritual. E, por último, as más companhias. Tem que se afastar de pessoas ruins, tem que se afastar de pessoas que, lo aleno, vão trazer as paot, influências negativas. Não se ache que você é um super-homem que está acima de qualquer influência. O ser humano é um ser social. Hashem criou a gente de maneira que a gente recebe influência o tempo inteiro do nosso ambiente. Procure ambientes saudáveis, ambientes de pessoas que querem crescer. Fala o Hafetz Haim, famoso ensinamento do Hafetz Haim sobre Shmirat HaLashon, uma pessoa que vai num grupo de Balei Lashonará, que num grupo de pessoas que falam muito Lashonará, que estão falando mal dos outros, zombando dos outros, ele fala, não vai se juntar com esse grupo, porque se você for, você vai acabar ficando. Se você ficar, você vai acabar sentando. Se você sentar, você vai acabar falando também. Peraí, você não estava nem com o grupo, mas assim funciona. Se for, você vai se envolvendo. Quando você vê, você já está sentado na mesa falando Lashonará também. Então, tem que se afastar. 3 coisas que afastam a gente da Zeirut e da Nekiut. E, além disso, ele vai acrescentar mais um ponto. Benossaf Alehem, além dessas 3,
Chesron abekiut beyediat adinim ou amusarim, a falta de estudo, a falta de domínio dos conhecimentos, tanto da área de halachot, quanto dos princípios éticos. Se a gente não sabe halachá, a gente vai acabar sempre tropeçando, achando que a gente está fazendo o que é certo. Eu vou dar um exemplo que me marcou muito na vida, quando eu estudei esse caso. Uma pessoa ela está num hotel, e lá no hotel ela está com muita sede, e ela abre o frigobar, ela vê que tem um guaraná gelado. Não estou fazendo propaganda de refrigerante, não ganho nada de merchandising, mas a pessoa vê aquele guaraná delicioso, gelado, lá fora um calor de 40 graus, já são 10 horas da noite, ela nem sabe se tem algum supermercado aberto ou não. O que essa pessoa faz? Ela vai lá, ela toma aquele guaraná delicioso, no dia seguinte ela acorda, ela vai na vendinha do lado do hotel, ela compra um guaraná igualzinho e ela repõe no frigobar do hotel. Primeira vez que me perguntaram, eu falei, não tem problema nenhum. A pessoa não fez absolutamente nada de errado, tinha um guaraná, continuou um guaraná lá dentro, ninguém foi roubado, ninguém foi lesado, não tem nada de errado nisso. Tem errado, isso é gezel, isso é roubo. Espera aí, o que foi roubado aqui? Quando o hotel coloca o frigobar no quarto e está te oferecendo bebidas, ele está te vendendo mais do que a bebida. Ele está te vendendo a comodidade de você, no teu quarto, na hora que você quiser, você tem a sua bebida à disposição. Isso tem um preço. Por isso que não é o mesmo preço que está no frigobar e o que está lá na vendinha do lado. É o preço da tranquilidade, é o preço da comodidade, é o preço da disponibilidade na hora que você quiser. Isso custa. Quer usar desse serviço? Então paga. Você beber o que está no frigobar e depois repor com outro guaraná é roubo. Então, olha que incrível. Se eu não estudar, eu tomo o guaraná do frigobar, eu compro outro no dia seguinte e vai chegar no Shamaim e vai ter lá uma dívida. Ué, da onde essa dívida, Hashem? Ué, do hotel que você não pagou o refrigerante. Como assim? Eu paguei, eu devolvi? Não, está aqui uma dívida que você usou o serviço do hotel e não pagou. Então, precisa saber os detalhes, dominar, e a única maneira, não tem forma fácil. Tem que, Bezrat Hashem, estudar, tem que abrir livros, estudar alahot de Shabbat, alahot de roubo, alahot de kashrut, o tempo inteiro, Bezrat Hashem, a gente tem que estar estudando para conhecer mais, e de mussar também, de traços de caráter, de como se comportar, qual é a conduta correta. Não é fácil ser uma boa pessoa. Hashem em nenhum momento falou que é fácil. Ele falou, vai valer a pena. Confia em mim, seja uma boa pessoa, que no final você vai ver que vai valer a pena. Então, o Kvar Amru, e assim falaram os nossos sábios no Pirkei Avot, Velo amaretz Hassid, a pessoa ama Aretz, a pessoa é ignorante, ele nunca vai ser um Hassid, ele nunca vai conseguir fazer até mais do que é esperado dele. E Mishelo Yedá, a pessoa que não souber, e Efshar Lassot, ela não vai poder fazer. Quer dizer, o ato começa no conhecimento. Você primeiro precisa conhecer para depois colocar na prática. Vehen Amru, e assim também falaram no Tratado de Kedushim, Talmud Gadol She Mevi Lidei Maseh. Qual é o maior nível de estudo que a gente pode ter? É aquele que leva aos atos. Não adianta também a pessoa passar o dia inteiro estudando e não colocar na prática. Gadol, o Talmud da pessoa, qual é aquele que vira na prática, que te transforma no dia a dia numa pessoa melhor. Bezrat Hashem, a gente vai continuar trabalhando, a gente está terminando aqui esse estudo do livro Mesilat Yesharim, Baruch Hashem. Foram mais de, acho que 25 aulas, 26 aulas. Baruch Hashem, eu acho que dá para a gente refletir muito. Quem quiser, tem todos os shiurim desde a primeira aula. A gente tem tudo gravado lá no YouTube. Vale a pena, de vez em quando, a gente repassar ou comprar o próprio livro para ver dentro do livro. É uma outra experiência. A gente vê dentro do livro e, Bezrat Hashem, a gente já vai começar algum material novo
relacionado com o nosso trabalho aqui de mussar, de ética, de autoaprimoramento. Shavua Tov!